Gertjan é um velejador holandês, fez a primeira etapa da Défi Atlantique em direção à Horta, vindo de Guadalupe. Fala muito bem português, já está há alguns anos em Portugal. Para já, como é que foi esta primeira etapa desta regata? Esta primeira etapa foi muito interessante. Tivemos sorte com as condições meteorológicas, que não tivemos muito mau tempo, mas no tivemos azar, porque no final tivemos pouco vento, e vento mesmo do Nordeste, e tivemos que bolinar para chegar para fazer as últimas centenas de milhas, então isto demorou bastante tempo, e tivemos alguns dias com muito menos vento também, com muito pouco vento, e então demoramos mais do que estávamos a pensar em demorar a volta de 10 dias, ao final foram 12 dias, então, mas pronto, foi bastante bom, sim, não foi nada mal. Tu já tinhas feito alguma travessia das Caraíbas em direção à Europa ou é a primeira experiência? Por acaso foi a minha primeira vez que eu fui das Caraíbas para cá. Eu já fui da Europa para as Caraíbas, mas isto foi a primeira vez nesse sentido. Então, normalmente as pessoas dizem que não é muito boa ideia fazer isto em março, mas pronto, fizemos na mesma, obviamente. Sem perigo, sempre há algum perigo, né? Mas correu bastante bem nesse sentido. Esta é uma regata que surge precisamente na sequência daquilo que estás a dizer, numa altura que não é normal haver regatas nesta zona do Atlântico. Digamos que esta regata também funcionou como um teste para o futuro, para a Défi Atlantique eventualmente fixar-se no calendário a cada 4 anos depois da Rota do Rum. Achas que é uma prova que tem futuro, em que se deve apostar, que deve continuar? Sim, com certeza acho que isso tem futuro, porque isso também é para os barcos poder, por exemplo, se falar desta frota do Classe 40, essas embarcações todas têm que voltar à Europa também, não é? Então quando fizeram na época nas Caraíbas, algum dia têm que voltar também à Europa de novo. Então por isto já é um muito bom evento para juntar todos os barcos e voltar todos juntos. E obviamente é uma regata muito interessante, porque é mais interessante, por exemplo, do que vir da Europa para as Caraíbas, porque as condições meteorológicas são sempre muito diferentes, há muito mais estratégia de navegação, e sim, acho que isto tem que continuar, não deve ser a última vez, com certeza. Sim. Tu vieste numa tripulação do veleiro Colombo XL com 4 navegadores a bordo. Sim. Esta regata tem esta particularidade de haver um mínimo de 2, podem ser 3 ou 4, ou enfim, o que se quiser dentro das capacidades da própria tripulação. É mais favorável se o número de tripulantes for superior, porque dá mais possibilidades de haver rotação nas tarefas dentro do veleiro, o fazer leme, o tratar da aparelhação do navio e o descanso também, que é muito importante. Obviamente. Sim, é isto. Nós fomos com 4, alguns barcos que foram com 2 pessoas também, não é? E, claro, obviamente podemos puxar muito mais do barco assim, com 4 pessoas, como você está a dizer, temos mais tempo de descansar, mas por um outro lado também está ali 4 homens dentro de um barco bastante pequeno, não é? E isto, para mim e para muitos desses navegadores, é o desafio maior, que é viver juntos num barco deste estilo por 2 semanas, quase 2 semanas, muito perto de um ao outro, com pouco conforto. Então tem que ser grandes amigos para fazer bem isso, porque com 2 pessoas já tem mais espaço, por exemplo, também, não é? Mas normalmente também os 4 pessoas também vão puxar mais do barco, porque sim, tem a possibilidade para fazer melhor, então às vezes também fica mais cansativo, não é sempre que é mais leve fazer com 4 pessoas. No teu caso, tu já conhecias os companheiros com que fizeste esta primeira etapa, ou não? Ou foi novidade? Conheci muito pouco, então isso é uma outra parte interessante, que para nós os 4 foi um desafio também para ver como isto ia correr, não é? Felizmente correu tudo muito bem, mas, por exemplo, eu não conheci o skipper antes, eu só conheci o skipper de Antigua e nós conhecemos lá, mas nunca navegamos muito juntos, só fizemos um dia rápido ali nos West Indies para nos conhecer um pouco e arrancamos, então era tudo um bocado ok, vamos ver se isto bate certo, mas bateu certo. Há uma particularidade no vosso veleiro que trazia gente de nacionalidades todas diferentes. Um franco-senegalês, tu que vens da Holanda, um americano e um canadiano. Certo. Em que língua é que se entendiam a bordo?
Inglês, sim, sim, porque o Chelsea é francês e nada, mas eu falo muito bem inglês, então nós sempre falamos inglês entre nós, sim. Tu já há pouco dizias que foram 12 dias de navegação desde Point à Pitre até à Horta. Sim. Como é que se passa o tempo a bordo de uma embarcação destas durante esses 12 dias, quando se está em competição e não propriamente sim. em convoiagem, em viagem de retorno? Como se passa Quais são as rotinas? As rotinas, pois, isto é interessante. Então nós fizemos no início, claro que fazemos quartos, né? Então fazemos duas horas on, 2 horas a trabalhar e 2 horas livres, 2 horas on watch, 2 horas off watch. Então, por exemplo, nós estava sempre a fazer rotações, então primeiro tem 1 hora do timoneiro. Então, por exemplo, se eu inicio no leme, depois tem uma pessoa ao meu lado que faz a afinação das velas, podia ser o Sam, por exemplo. Depois eu vou para a cama, vou dormir 1 hora e este Sam vai fazer o leme. Depois entra uma outra pessoa que vai fazer a afinação e assim estamos sempre a rodar. E então assim tem 1 hora de descanso mesmo e outra hora de stand-by. Então 2 pessoas sempre no poço e uma a dormir mesmo no camarote e o outro está ali deitado numa vela ali dentro do cabine com a roupa vestida. Se acontece qualquer coisa pode correr fora também. E, por exemplo, fazer a comida, todos fazem a sua própria comida. Então se eu quero comer, eu faço a minha comida. E assim não há muita... Quem está em stand-by também pode tratar dessas coisas. Por exemplo, se há alguma coisa de reparar, de arranjar, a pessoa que está em stand-by ou a pessoa que está a fazer a afinação da vela também pode fazer esses trabalhos extras. Tu, por exemplo, nesta regata, nesta primeira etapa, quanto tempo máximo é que conseguiste dormir, enfim, de uma só vez? Eu acho que já consegui uma vez, tipo 2 horas mesmo seguidas, sim. Foi bastante bom. Isso é uma grande vantagem quando são 4 pessoas. Quando são 4 pessoas, então são 2 horas seguidas, mas depois vais trabalhar 2 horas, vais navegar 2 horas e depois podes dormir outra vez 2 horas, não é? Então parece duro, mas não é assim tão duro. Se as condições são agradáveis, que no nosso caso nós tivemos bastante tempo para dormir bem, às vezes não tivemos nada disso, porque tivemos algumas noites que as condições eram muito mais duras e nem consegues ficar deitado no camarote. É mais fácil às vezes estar no poço ao leme do que ficar deitado na cama, porque vai só bater com a cabeça no chão e cair. Gerten, para quem nunca andou no mar, nem nunca teve este tipo de experiências e possa estar a ouvir esta nossa conversa, o que é o mais difícil para se fazer este tipo de aventuras, digamos assim? É a gestão do esforço físico, é a capacidade de se confrontar em estar no meio do nada, é a vertente psicológica, digamos, também? Sim, para mim, falar pessoalmente, eu não acho que é fisiologicamente, da parte física, não acho que é muito duro. Tem que ter alguma forma física bastante saudável, né? Mas eu acho que a parte mais difícil é a parte mental, mesmo de ter paciência quando as coisas não correm bem, quando o vento cai completamente outra vez e estás a ver que ainda tens 1000 milhas a fazer, mas estás a mover a 2 ou 3 nós de velocidade, de não irritar-se com os outros e de brincar da situação. Isto é a parte mais interessante, a parte mesmo de ter paciência, ter paciência e ter coragem às vezes também mental para continuar à frente com uma atitude positiva, não ser muito emocional com as coisas. Sim. Nesta primeira etapa houve momentos de tensão dentro da tripulação ou houve sempre, enfim, grande paciência uns com os outros também? Houve alguns momentos de alta tensão, houve alguns, talvez 2 momentos que foi um pouquinho mais agitado, mas isto depois sentámos, falamos um bocadinho. Por acaso nós tivemos muitos momentos muito giros, de muito humor, rimos imenso, curtimos imenso, curtimos humor. E no que toca à navegação propriamente, houve momentos muito difíceis em que pensaram que poderia haver algum risco de rasgar velas ou as coisas estiveram sempre controladas? Sim, nós tivemos 1 ou 2 momentos desses. Nós tivemos uma vez que uma baixa pressão estava a se formar mesmo atrás de nós, não era só uma nuvem, era mesmo uma depressão inteira quase que estava a formar e era um processo muito rápido, estava a crescer muito rápido, ele estava a aproximar a nós, a andar a nossa popa e
e era uma coisa muito espetacular, e então o vento, nós sabemos que o vento ia aumentar muito, não é? Então vamos andar com o Spinnaker, então queríamos realmente aproveitar este momento de ter um empurrão desta nuvem, e então andar um bocadinho, mas o vento, ok, foi primeiro a 20 nós, começou a aumentar mais, a 25, pronto, agora pensamos em melhor criar o SPI para não partir umas coisas, porque desde o início da regata já rascámos um Spinnaker, então queríamos rasgar mais uma. Então houve alguns momentos que sim, que o tempo de repente mudou muito, de certas nuvens e coisas assim, squalls, mas sim, mas sempre reagimos bastante rápido nesses momentos, risamos as velas quando era necessário e sim, houve alguns momentos, mas realmente o vento mais forte que tivemos era só mesmo aqui em frente da entrada da doca. Okay. Aqui aumentou imenso, mas era os últimos centenas de metros, aguentámos mais 100 metros, não faz mal. Reparações feitas aqui já na horta, já em terra, na embarcação? Sim, por acaso tivemos feito alguns mesmo agora, tivemos uns pequenos danos nas velas, fizemos um bocado de costura de velas agora e do resto não foi muito mal. Nós tivemos então esse problema com a primeira SPI que se rasgou e depois tivemos um problema que foi bastante complicado com o Watermaker, que é uma máquina que torna a água salgada a água doce. Isto foi um grande problema nosso, que tivemos que arranjar isto e depois começou a funcionar bem, felizmente, porque senão tivemos que sair da regata para ir à Bermuda também, porque não tivemos bastante água. Okay. Então, mas isto já está resolvido, entretanto, também. Ok. Como é que se trata da higiene a bordo? Higiene a bordo, pois isto é uma outra parte muito interessante num barco deste. Sim. Nós usamos muito material que os bebês também usam. Ok. Aquelas toalhinhas. Ok. Até o pó e tudo usamos. Não há comodidades a bordo, não há propriamente uma cama, não é? Não é mesmo cama, mas temos aquelas camarotes penduradas, aquelas coisas. Exato. E são bastante confortáveis. Temos um saco de dormir e dormimos bem aí. Também metemos velas no chão para dormir ali em cima, camas não, cadeiras nada, mesa nada disso. E em relação à alimentação, já há bocado falavas que cada um trata da sua própria alimentação, comida enlatada, comida liofilizada ou comida quente também em alguns momentos? Eu não sei como se chama isto em português, mas nós usamos então freeze-dried, não é? É tipo congelado seco, são aqueles pacotes que também podem usar para o campismo, para trekking e essas coisas. Nós tivemos 2 quantidades por pessoa por dia disto. E então, sim, temos aquele fogãozinho de camping gas, aquecemos um bocadinho da água, metemos lá dentro daquele saco, misturamos, esperas 10 minutos e tens uma refeição quente assim, mas não é muito saboroso e não é muito saudável. E tem muito proteína, mas por exemplo não tem vitaminas, mas nós compramos algumas frutas frescas antes de sair. Do resto tivemos alguns snacks, tipo aqueles noodles, sim, certas coisas assim. Mas sim, quando nós chegámos aqui era muito bom chegar aqui aos Açores, a Portugal, para ter uma boa refeição. Sim, comemos muito bem aqui. Voltando ao barco, antes da largada de Guadalupe, é feita, por exemplo, uma limpeza de casco? Antes, quando nós saímos de Guadalupe, sim, nós metemos aí os mergulhadores, limpamos um bocado o casco e saímos. Estava bastante limpo porque nós sempre ficamos em cima do casco, sempre limpamos tipo de uma vez por semana pelo menos, então o casco estava bastante limpo ainda. Eu coloco esta questão para lançar a pergunta seguinte. Nós ontem tivemos a oportunidade de falar contigo e tu revelaste-nos uma coisa que a mim me surpreendeu bastante e que é uma novidade das conversas que temos já há 10 anos com velejadores aqui em grandes regatas internacionais, porque normalmente as regatas vêm de França, voltam para a França e não se confrontam com a passagem no mar dos sargassos. Pois. E tu ontem referias-nos que foi um grande problema nesta primeira etapa que nenhum velejador ainda nos tinha referenciado, a limpeza que é necessária fazer constantemente dos lemes com sargaço enrolado nos lemes. Sim, isso é um grande problema hoje em dia, que então nas águas mais quentes cresce aquelas macroalgas que se chama sargaço, né? O sargaço seaweed. E então nós, pelo menos na primeira semana, andávamos sempre a apanhar isto no leme e então notes logo na velocidade do barco, mas também no controle do leme, que está ali qualquer coisa pegado. Então temos, quando vocês veem os barcos, ali atrás na popa tem um pau com uma espécie de um gancho que dá para tirar essas coisas do leme. Podemos tirar qualquer coisa do leme, mas nós andamos às vezes eram zonas tão grandes, só cheio de sargaço, tipo
de dezenas de metros quadrados de repente de sargaço à nossa frente e tivemos que tirar sempre. E às vezes é mesmo perigoso porque quando andamos a popa com o balão e tudo, e se perdemos o controle do leme, não queremos fazer uma camadela chinesa ou qualquer coisa, então sim, tivemos que tirar sempre. E com 15 nós de velocidade de barco, estar aí atrás, tirar esse sargaço, que faz muita força aos braços também, não é? Tem que ter muito cuidado, sim, porque pode ir facilmente atrás disto. Vocês na primeira etapa da FIA Atlântico fizeram 2.500 milhas, contados sobre o fundo, uma navegação longa. Eu perguntava, encontraram muito lixo em suspensão no mar? Encontramos algum, por acaso também tivemos algum lixo no leme também. Tivemos uma vez uma parte de rede, uma rede dos pescadores e mais um fio assim artificial, e eu vi bastante plástico no mar também, e isso é uma grande preocupação. Isto é outra vez para dar atenção ao problema dos plásticos hoje em dia, que também sim, que nós temos que ver muito melhor nas costas e por todo lado, que temos que proteger. Temos que recolher muito melhor o plástico porque está a ser um problema muito grave. Sim. Tu não vais fazer a segunda etapa, há uma mudança de tripulação aqui na Horta. Sim. O que é que se pode esperar do veleiro em que vieste, o Colombre XL, para, enfim, as contas finais da regata? Sim, então este barco, o barco em que nós andamos é um dos um pouco mais velhos, né? Há aqui esses barcos que estão aqui em frente, que são muito mais novos e também são mais rápidos, não são todos os barcos idênticos aqui. E então, sim, acho que vamos largar todos ao mesmo tempo, né? Mas a regata é feita pelas horas de chegada, então só tem que acontecer muitos problemas com elas aí em frente. Se o Colombre XL pode fazer muito bem, não é? Claro que pode sempre acontecer alguma coisa, mas sim, tem que acontecer coisas muito radicais se o Colombre XL ainda vai ter uma posição de terceiro lugar. Sim, okay. Pode sempre ter uma posição melhor, não é? Esperamos que sim. Okay. Pode ser que sim, mas dos primeiros três vai ser difícil fazer ainda agora, porque nós chegamos em 7º lugar dos 12 barcos, que para um barco dos lentos não é muito mal, mas agora tem 6 barcos a nossa frente que andam muito bem. Vamos tentar, obviamente, mas não vai ser o mais fácil. Como é que é possível um holandês falar tão bem português? Eu já vivo agora 7 anos em Portugal, então em Lisboa. Vivi primeiro no Algarve e agora em Lisboa. Sim. Okay. Trabalhas também em áreas relacionadas com a náutica, com o mar? Sim. Trabalho sempre em Lisboa nos barcos, faço e-tours de vela, faço um bocado de treino de vela, coisas assim. Sim. É bom viver em Portugal? É muito bom viver em Portugal, sim. Estou contente de voltar cá, meter aquela bandeira portuguesa e ir cortesia, faz-me muito contente. Ok, e Açores? É a primeira vez que vens aos Açores? A primeira vez que estou cá, sim. E nunca pensava que ia chegar desse sentido, sempre pensava que ia fazer uma velejada de Lisboa para cá, mas agora vim das Caraíbas para cá, então sim, é a primeira vez. Com que impressões é que vais aqui da Horta, da Ilha do Faial? Sim, até umas boas impressões desde ontem. Fizemos um grande tour com o autocarro, que foi organizado pela comissão e pela Câmara, se calhar, não é? Sim. E foi lindo, foi muito giro. Demos uma volta à ilha inteira e foi muito bom. É um destino turístico que tu recomendarias aos teus compatriotas? Com certeza. As pessoas devem vir aqui a ver a Ilha do Faial, porque tem muitas coisas bonitas para ver e com certeza, sim. Eu gostava de ficar aqui mais tempo, infelizmente tenho que voltar segunda-feira, mas tento ver mais um bocadinho amanhã. Sim, então vem à Ilha do Faial, faz favor. Ok. Quase para concluir, eu ia pedir-te que fizesses 2 coisas na tua língua natal, o holandês. Primeiro, explicar um pouco aos teus compatriotas como é que correu esta regata em que estás a participar e, por outro lado, as impressões que levas também aqui dos Açores da Horta, também na tua língua. Em holandês, ok. Sim. Deze primeira etapa van de FIA Atlantiek was zeker interessant. Het was zwaar soms. Het was zwaar wanneer de wind wegviel en wanneer we de wind tegen hadden in de laatste paar honderd mijl. Verder hebben we best goed weer gehad. Het was uitdagend om met z'n vieren op zo'n klein bootje samen te leven natuurlijk. Maar we hebben een fantastische tijd gehad en ik hoop dit zo snel mogelijk weer te doen. Verder zou ik de mensen aanraden om hier naar Ilha do Faial, naar Azoren te komen, want het heeft veel aan te bieden en prachtige vakantiebestemming. Ok, não sei se há mais alguma coisa que queiras deixar aqui dito. De qualquer maneira, esperemos voltar a ver-te aqui pelos Açores. Já vais conhecendo algumas pessoas e certamente se voltares em competição aqui estaremos certamente à tua espera.
Posso agradecer para como vocês nos recebemos aqui e foi muito bom chegar assim com tanta hospitalidade aqui desta ilha e esperamos voltar para breve. Boa sorte, boas navegações e continuação de uma boa vida em Portugal. Muito obrigado, igualmente. Obrigado. Obrigado.